A pesquisa que eu vou apresentar hoje aqui para vocês se intitula A Pandemia, o SUAS e a Musicoterapia, uma breve análise de conjuntura. A ideia dessa pesquisa é falar um pouquinho sobre os impactos desse contexto da pandemia no trabalho dentro do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e tentando trazer esse olhar para o fazer da musicoterapia dentro dessa política e os impactos sofridos durante esse contexto da pandemia. Então, é uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo e que a gente vai usar principalmente levantamento bibliográfico e de dados. A gente já vem acompanhando no nosso país um processo contínuo de desfinanciamento público e de retrocessos no que se refere a políticas públicas do campo social. E aí a pandemia de Covid-19 chega e acentua ainda mais essas crises e, enfim, as lacunas que já eram existentes no nosso país, essa questão da desigualdade, enfim, que já acompanha a história do nosso país há muito tempo. A assistência social, ela compõe junto com a saúde e a previdência, o que a gente chama de tripé da Seguridade Social. Então, ela é um elemento muito importante e estruturante, no que se refere aos direitos dos cidadãos brasileiros. E aí, quando a gente vê o contexto da pandemia se acentuar, enfim, as discussões se ampliarem, a gente vê que o foco fica muito direcionado às discussões propriamente de saúde pública, e as discussões voltadas às questões econômicas, os impactos econômicos da pandemia. Então, o debate fica muito centralizado nesses dois pontos, nesses dois segmentos, saúde e economia, mas a gente precisa e deve referenciar aqui a importância da política de assistência social também para o enfrentamento dessa crise. Um dos referenciais que eu trago nesse sentido são os relatórios da Fundação Getúlio Vargas, mais especificamente o Núcleo de Estudos em Burocracia da FGV, que vão falar especificamente dos impactos da pandemia no trabalho dentro da política de assistência social, na assistência social. E ela é uma pesquisa de destaque a nível nacional, porque existem pouquíssimas pesquisas, estudos e, enfim, debates em torno da política de assistência social. Como eu falei, está muito voltado às questões da saúde pública especificamente, ou da economia. Então, existem poucos dados produzidos nesse sentido, falando exatamente do trabalho dentro da política de assistência, dentro do SUAS. Então, é uma pesquisa que eu trago como referência. Eles trazem dados muito interessantes para a gente problematizar, Um deles, por exemplo, é disponibilizado no primeiro relatório, que fala sobre a falta de equipamento de proteção individual para os trabalhadores. Então, menos da metade dos trabalhadores lá no início da pandemia receberam equipamento de proteção individual para poder atuar. Já no segundo relatório, eles trazem alguns dados que vão falar sobre a saúde mental dos trabalhadores. E aí tem um dado que eu queria destacar, que 74% dos trabalhadores entrevistados relataram, durante essa pesquisa, que sofreram impactos negativos em sua saúde mental em decorrência do contexto da pandemia. Então, aí são dados interessantes para a gente pensar e problematizar a especificidade da atuação dentro da política de assistência social. E onde é que está a musicoterapia no meio disso tudo, Então, depois de trazer um pouco essa análise focada especificamente no SUAS, de modo geral, eu tento trazer um pouquinho, aproximar esse debate do campo da musicoterapia. E aí tem um dado que eu trago no meu trabalho, que eu quero compartilhar aqui também, dar destaque para ele, que foi a partir de uma consulta que eu fiz diretamente com o Ministério da Cidadania, que é o responsável atualmente pela política de assistência social, sobre o quantitativo de musicoterapeutas, de profissionais atuantes dentro da política. E aí a Secretaria Nacional de Assistência Social retornou os dados a partir da CBO, 226305,
E aí, a partir dessa CBO, eles conseguiram puxar e retornaram para mim a quantidade de 148 profissionais, né, musicoterapeutas registrados no sistema atualmente, né? É um dado relevante para a gente pensar a presença, né, desses musicoterapeutas que estão distribuídas nas unidades de federação aí, né, nos estados do país, se dão principalmente nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os principais serviços onde estão alocados esses profissionais são os centros de convivência, com registro de 62 profissionais, os centros dia, com registro de 54 profissionais, e os centros de referência da assistência social, os CRAS, com registro de 47 profissionais, segundo essa consulta aí do segundo semestre de 2020 ao Ministério da Cidadania. São dados muito importantes, muito relevantes para a gente problematizar no nosso campo, né, da musicoterapia, mas a gente precisa considerar várias questões implicadas na própria gestão dos serviços, né, dentro da política de assistência social, que dificultam a gente considerar esses dados extremamente confiáveis, né, que eles de fato significam aí a realidade da presença dos musicoterapeutas dentro da política. E aí, a partir disso, a gente pode fazer uma discussão no que se refere à acessibilidade da musicoterapia, né? Então, depois que a gente pensou um pouquinho sobre essa conjuntura da pandemia, depois que a gente pensou um pouquinho sobre a presença do musicoterapeuta dentro da política de assistência, e aí a gente relaciona as coisas, a gente começa a se questionar sobre, de fato, a acessibilidade da musicoterapia para populações mais vulneráveis, mais vulnerabilizadas, né, no caso. Porque se nesse contexto, né, políticas sociais, políticas públicas são afetadas, quem faz uso dessas políticas vai ser diretamente impactado, né, e geralmente são as populações mais pobres. E aí, quando a gente pensa os impactos, né, da pandemia dentro desse contexto, acho que uma primeira coisa que vem para a gente pensar é que o trabalho em contexto comunitário e social e em política pública, né, e mais especificamente dentro da política de assistência, né, dentro do SUAS, né, ele geralmente é feito de maneira grupal, né, e que é algo que está diretamente impactado, né, pela conjuntura aí da pandemia. A gente está com limitações no que se refere a atendimentos grupais. Então, acho que já é um primeiro impacto direto aí na atuação dos musicoterapeutas nesse sentido. E aí, enquanto proposta, eu trago bastante a ideia da gente fortalecer espaços de controle e de participação social, né? Nós, enquanto musicoterapeutas, reconhecemos a nossa responsabilidade nesse sentido, né? O nosso compromisso ético-político com a defesa de políticas públicas, de políticas sociais. Enfim, são questões complexas para a gente resumir num vídeo, mas eu espero poder ter contribuído com o campo da musicoterapia de forma geral e espero que se ampliem pesquisas nesse sentido, porque acho que é muito importante, né, a gente poder acessibilizar a musicoterapia cada vez mais, né? Para isso, a gente precisa ampliar o nosso campo de discussão, de debate. Então é isso, obrigada a todo mundo.